Bom dia, pessoal. Vamos começar. Só organizar aqui a aula de hoje, né? Vai ter dois momentos a aula de hoje. Basicamente, hoje eu vou introduzir oscilações não lineares, mas antes disso, né? Numa parte importante da aula, a gente vai fazer a análise, né? Da analogia mecânica dos circuitos elétricos. O que eu quero dizer com isso? Os tipos de osciladores, né? Que a gente resolveu, na verdade, as equações diferenciais associados aos osciladores que a gente resolveu, né, tanto o livre, quanto o amortecido, quanto o forçado, essas equações diferenciais são as mesmas que aparecem em circuitos elétricos, especificamente esses três tipos de circuitos, que é o circuito indutor-capacitor, indutor-capacitor mais resistência, e indutor-capacitor e resistência mais uma fonte de força eletromotriz periódica, né, cossenoidal ou senoidal. Então, a gente vai mostrar quais são os análogos em circuitos elétricos dos componentes dos osciladores que nós vimos nas aulas anteriores. Né? E aí depois a gente vai encaminhar a questão dos osciladores não lineares, né? A gente vai determinar onde aparece a origem, né, da não linearidade. Ela pode aparecer em dois lugares, né? Tanto na força dissipativa quanto na força restauradora, né? Nós vamos focar muito na força restauradora e a gente vai tentar analisar qualitativamente o movimento do oscilador não linear a partir, então, do gráfico da energia potencial para forças restauradoras não lineares, certo? Então, começando com a questão dos osciladores, o que eu quero fazer, então, é a analogia, né, com os circuitos elétricos, se baseando nas equações diferenciais associadas, tá? Então, o primeiro circuito elétrico que eu vou analisar é um circuito constituído de um capacitor, né, que pode armazenar ou tem uma carga inicial Q0, certo? Armazenado, ligado numa bobina de indutância, tá? A bobina basicamente é uma representação da indutância do circuito, dos fios elétricos, né? Isso é um circuito LC, né? Indutor-capacitor, circuito LC. E aqui a gente quer analisar a equação da corrente, né, num circuito enquanto o capacitor está descarregando ou carregando, né? A gente vai ver que ele vai carregar e descarregar ciclicamente, mas a princípio a gente quer ver como é que se comporta a carga como função do tempo no capacitor, né? Como é que a carga do capacitor varia no tempo. A equação diferencial que rege a corrente e a carga do capacitor, a carga do capacitor é a corrente do circuito, né, que vai aparecer naquele circuito, né, que é a I de T. Né? Bom, ela é obtida, a equação diferencial que rege aquele circuito é obtida pelas regras de Kirchhoff, né, para esse circuito. Lembrando que a regra de Kirchhoff nada mais é que se eu fizer um caminho fechado aqui no meu circuito elétrico, né, somando as diferenças de potencial em cada um dos elementos do circuito, né, essa soma dos potenciais em cada elemento do circuito tem que ser zero quando a gente faz um caminho completo no circuito. Né? Isso basicamente advém da conservação de carga, né? As regras de Kirchhoff. Né? Então, aqui no caso, como tem dois elementos, né, um capacitor e um indutor, eu tenho duas diferenças de potencial. A diferença de potencial nos terminais do capacitor é a carga do capacitor dividido pela sua capacitância, né? Lembrando que a carga varia com o tempo, né? A carga máxima é Q0, né? E a diferença de potencial nos extremos da bobina, né? Ou seja, do indutor L, né? Vale L, que L é a indutância, né? Multiplicada pela taxa de variação da corrente, né? Então, L multiplicado pela taxa de variação da corrente vai dar a diferença de potencial na bobina. Então, se eu somar essas duas diferenças de potencial, tem que ser zero pelas regras de Kirchhoff, né? Certo. Isso vai dar, então, esta equação para o circuito via regra de Kirchhoff. Se eu dividirmos os lados dessa equação aqui, que vem da regra de Kirchhoff, né, por L, para a gente ficar só com a derivada da corrente, né? Que eu vou, então, vou ter, então, derivada da corrente mais a carga dividido por LC igual a zero. Tá? Podemos dizer que essa aqui é a equação do circuito em termos da carga. Lembrando que corrente é taxa de variação temporal da carga, né? Então, o I é dQ/dt. Né? Então, dá para ver aqui que eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem na carga, né? Essa equação vira esta quando eu escrevo tudo em termos da carga, né? Lembrando que, então, que a corrente é a derivada da carga relativa ao tempo, né? Essa equação diferencial aqui, se vocês olharem, ela é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, com coeficientes constantes, exatamente a mesma forma funcional, mesma cara, né? A menos dos nomes das variáveis, né?
com o oscilador livre, tá? Se vocês lembrarem da equação do oscilador livre, né? Essa é a equação de movimento do oscilador livre, né? Onde ômega zero quadrado é a frequência natural do oscilador, né? O que vale K sobre M. Né? Se vocês compararem as duas equações, a gente consegue fazer uma tradução. As soluções vão ser as mesmas. Do ponto de vista matemático, as equações diferenciais correspondentes são as mesmas, né? Então, o oscilador livre é o análogo mecânico, né, do circuito LC, né? Onde a gente pode fazer uma tradução das variáveis, né, das quantidades físicas, né? Então, aqui a carga no circuito faz o papel da posição da partícula, né? Dá para ver aqui que a frequência angular é 1 sobre LC, né? Aqui, ó. A frequência angular ao quadrado vai ser 1 sobre LC, que é o termo que multiplica o x de t, ou o q de t, né? Certo? Então, aqui está entender quem vai fazer o papel da massa, né? O papel da massa, lembrando que no circuito usual isso é K sobre M, né? O M está a massa está no denominador, né? O papel da massa está sendo feita pela indutância L, né? E o papel da rigidez elástica, né? Da força elástica, é o inverso da capacitância. Né? A gente consegue fazer uma tradução das quantidades físicas correspondentes, né? A solução do movimento a gente já sabe lá do análogo mecânico do oscilador livre, né? É esta forma funcional em termos de uma única função trigonométrica, né? Lembrando que é basicamente uma amplitude multiplicada por seno de uma fase, onde dois parâmetros a determinar eram a amplitude e a constante de fase, né? No caso aqui da corrente do circuito, né? As condições iniciais são que a carga em tempo igual a zero é a carga completa do capacitor, que aqui é zero, né? E a corrente do circuito, que faz o papel da velocidade, né, que é a derivada da posição, que é o que ponto, né, que é a corrente, é zero. Tá? Lá no oscilador livre, a gente viu que uma condição inicial assim, onde a velocidade é zero, a gente mostrou explicitamente e onde a posição inicial era positiva definida, né, a constante de fase era π sobre 2 e a amplitude, né, era a própria condição inicial para a posição. Então, fazendo a tradução direta daquelas condições iniciais para o oscilador livre, a gente entende que a equação da carga como função do tempo num circuito LC, que é o análogo em circuito do oscilador livre, né? Vai ser a carga original, que é zero, né? Seno de ômega zero t, onde ômega zero agora está claro escrito em termos das variáveis do circuito, né? A indutância e a capacitância, e a constante de fase, como é zero a corrente em tempo igual a zero, a constante de fase é o sigma, né? É exatamente π sobre 2, que a gente determinou lá. E o circuito, nesse circuito eletrônico LC, né? O período nesse circuito é 2π sobre ômega zero, ou seja, no nosso caso aqui, no circuito LC, é 2π multiplicado por raiz quadrada de LC. Aqui eu tenho um gráfico, né, da carga como função do tempo no capacitor, né? Como tem uma função seno, uma função periódica, né? A gente consegue ver que em tempo igual a zero, claro, ela começa com carga total, né? Que é Q0, certo? Depois de um certo tempo, a gente chega em carga nula, onde o Q de T é zero, né? Isso corresponde aos valores de tempo onde o seno é nulo, né? Que vai corresponder para os tempos onde o argumento aqui é π, né? Certo? Então, para um determinado tempo, né? Que é π raiz de LC sobre 2, quando eu escrevo isso daqui aí em cima, né? Para este tempo aqui, π raiz quadrada de LC sobre 2, vocês conseguem ver que eu vou ter aqui, né? É basicamente π como argumento do seno, e aí o seno vai ser zero e a gente vai ter carga nula no capacitor. Então, eu conheço o tempo de descarga do capacitor, está associado com as características do circuito LC, né? Tanto a indutância como a capacitância. Como é periódico o Q de T, depois que a carga desaparece, né, a carga se anula, ela começa a carregar de novo o capacitor, só que, claro, a direção da corrente muda, porque aqui a gente está com carga com sinal negativo, né? Significa que a corrente muda de sinal, né? Muda de sinal, significa que ela muda de direção aqui, de fluxo, né, no circuito. As cargas mudam o fluxo no circuito, até se carregar completamente de novo, depois do mesmo tempo, π raiz de LC sobre 2. Isso vai se repetindo periodicamente uma carga e descarga no capacitor. Depois que é descarregado, sempre inverte a direção de sentido da corrente, né, explicitamente. Então a gente consegue entender
que o oscilador livre é o análogo clássico, né, mecânica, né, do circuito LC. Né? Agora vamos analisar outro circuito elétrico que tem analogia nos osciladores que a gente determinou, que principalmente agora vai ser o amortecido, né? Além do circuito LC, a gente vai adicionar um componente, além do indutor do capacitor, que é uma resistência elétrica, né? Uma R. Isso está aqui representado no meu circuito, já tinha o capacitor e o indutor, e eu adiciono então mais um elemento que é uma resistência elétrica. Tá? A diferença de potencial associada à resistência é corrente vezes resistência. Né? Isso dá o V, né? A diferença de potencial nos terminais, nos extremos do resistor. Então, se eu reescrevo a regra de Kirchhoff para esse circuito onde eu adiciono mais uma diferença de potencial, que é a diferença de potencial RI para o resistor, eu tenho uma nova equação diferencial para as regras de Kirchhoff para o circuito RLC agora. Né? De novo, como no caso anterior, dividimos pela indutância, né? E lembrando que a corrente é a derivada taxa de variação temporal da carga, né? Nós obtemos então uma nova equação diferencial que rege a carga do capacitor no circuito RLC. Né? Aqui está a equação diferencial, né? A única novidade é esse termo que aparece a derivada da carga relativa ao tempo, que é a corrente, né? Um termo explícito de corrente, né? E os outros dois que apareciam anteriormente, né? Bom, o que acontece com esse termo da corrente, né? Se a gente comparar as equações diferenciais, a equação diferencial para esse circuito RLC é exatamente a equação diferencial associada com o oscilador amortecido, né? Tem uma derivada segunda, uma derivada primeira. No caso do oscilador, o termo de derivada primeira na posição, ou seja, na velocidade, é o termo da força resistiva, né? Então, aqui a força resistiva está sendo substituída no circuito pela resistência elétrica, né? E, claro, o último termo é da força elástica, que tem a ver com o capacitor, certo? Mas as equações diferenciais são exatamente as mesmas associadas ao oscilador amortecido. Então, o oscilador amortecido é o análogo mecânico para o circuito RLC, né? Onde a gente já sabe as soluções para a equação diferencial, né? Ela, por exemplo, eu vou analisar o caso particular do oscilador fracamente amortecido, né? Onde a gente ainda tem oscilação, né? A gente já sabe o movimento, a equação de movimento para o oscilador amortecido, ou seja, a solução dessa equação diferencial, né? A gente tem ainda uma função oscilatória, que é a função seno, né? Com uma frequência ômega 1, né? Que tem a ver com a diferença entre a frequência natural do oscilador e o parâmetro de amortecimento, né? E isso é pesado pela amplitude que decai exponencialmente com o tempo. A gente sabe que o oscilador amortecido, fracamente amortecido, né? Então, a gente já conhece qual é que então vai ser a solução para um circuito elétrico RLC, claro que se a resistência não for muito alta, né? É a mesma forma funcional da solução para o oscilador amortecido, né? Que de T, então, vai ser uma amplitude, ou seja, a carga inicial do capacitor, a exponencial decrescente no tempo, onde beta é a constante de amortecimento, que a gente já vai fazer a analogia mecânica, né? Seno de ômega 1T mais a fase, né? Onde ômega 1 é a mesma definição lá do oscilador amortecido, que depende do parâmetro de amortecimento e da frequência natural do circuito, né? Do circuito RLC. E aqui, explicitamente, a gente consegue entender quem é a constante de fase sigma, né? A condição inicial é que a carga em tempo igual a zero tem que ser Q0. Se eu colocar tempo igual a zero aqui, a exponencial vai valer 1, o ômega 1T é zero, então eu vou ter que a carga em tempo igual a zero, basicamente é Q0 seno de sigma. Para satisfazer a condição inicial Q de zero igual a Q0, claro que o sigma tem que ser π sobre 2, onde o seno é 1. Então, a gente daqui já da condição inicial que nós temos, a gente já sabe que o sigma, constante de fase, para o circuito RLC tem que ser exatamente π sobre 2 para satisfazer a carga em tempo igual a zero, CQ0 no capacitor. Mas a solução é essa. Agora a gente vai ter que lembrar, né, quem é beta, né, e quem é o ômega 0 nesse circuito. O ômega 0 a gente já viu antes, né? O ômega 0 quadrado, né, é 1 sobre LC, que vem lá do circuito sem a resistência, né? Ou seja, é a frequência natural do circuito sem resistência elétrica, né?
E o beta dá para entender bem claro quem é, né? Lá, lembrando, comparando as duas equações, né? Lá na equação para o oscilador amortecido, o 2β é quem multiplica o termo da velocidade, né? Quem está fazendo isso aqui no termo da resistência, né, que é o Q ponto, é R sobre L. Então a gente sabe que 2β faz o papel de... O R sobre L está fazendo o papel de 2β. Então a gente já consegue entender quem é 2β, né? 2β é R sobre L. É a razão entre a resistência e a indutância. Então o parâmetro de amortecimento aqui no circuito RLC vai ser R sobre 2L. Né? Então a gente consegue já fazer toda a tradução de como é que é a carga no capacitor. O que acontece? A carga num circuito, um capacitor num circuito RLC, como função do tempo, se a resistência é fraca, a gente já sabe o que vai acontecer. Né? A carga então vai ser oscilatória, ou seja, eu vou carregar e descarregar o oscilador, como no caso do circuito LC, né? Só que a carga, né? A carga acumulada, que é o que é a amplitude, né? A cada período ômega 1, associado com ômega 1, vai diminuindo até zerar a carga total armazenada no capacitor. Ou seja, a mesma coisa que acontece com x de t, né, para o oscilador fracamente amortecido. Né? E, finalmente, o último circuito, o último análogo, né, de circuito, comparando com osciladores, seria o oscilador forçado, o análogo mecânico, então, do circuito RLC, mais uma fonte externa alternada, né, que eu vou analisar no circuito RLC, como no caso anterior, só que agora a gente vai adicionar uma fonte de corrente alternada, que é este circuito. É o mesmo circuito RLC, né? Mas só que agora eu tenho uma fonte de tensão alternada, né, cossenoidal, que vai fazer o papel então da força externa cossenoidal periódica, como a gente analisou nos osciladores forçados, né? Então, se a gente reescrever então as regras de Kirchhoff, exatamente como no caso anterior, né, a gente vai ter a mesma equação do circuito RLC, só que agora a gente vai ter um termo adicional, que é o termo do aumento de potencial, quando a gente passa pelos terminais da fonte de força motriz, né? A fonte de tensão. Então, a fonte de tensão é variável, né? É uma V de T, o valor máximo da tensão é V0, e ela varia cossenoidalmente, onde a frequência, né, dessa fonte externa é ômega F. Tá? A gente chamou de ômega no oscilador amortecido, vamos chamar aqui de ômega F, só para dizer que é da fonte de tensão variável. Né? Então, a equação correspondente é essa daqui, né, onde o termo não homogêneo agora vai depender, então, da frequência da fonte externa. Se vocês compararem as equações, a equação de movimento, a equação diferencial que eu tenho para esse circuito RLC mais fonte de tensão alternada é exatamente a equação diferencial do oscilador forçado com uma fonte periódica cossenoidal, né? Onde o A aqui, lá no oscilador forçado, era o máximo da força dividido pela massa, aqui, claro, é o máximo da tensão dividido pelo análogo no circuito da massa, que é a indutância. Né? A gente lembra lá que no oscilador forçado com força cossenoidal externa, né, para tempos muito grandes, né, a solução do movimento é a solução particular da equação diferencial não homogênea, né, que basicamente é descrita como ainda uma solução periódica cossenoidal, dependente da mesma frequência da força externa, né, no caso aqui vai ser a frequência da tensão, né, da fonte de tensão externa, com uma constante de fase, né, sigma, e uma amplitude variável, né? A amplitude é dependente da frequência externa ômega, né? Uma D de ômega, como a gente mostrou no oscilador amortecido. A solução para a carga no capacitor nesse circuito RLC com fonte de tensão cossenoidal vai ser, para tempos muito grandes, vai ter a mesma cara, exatamente a mesma cara, né? Que o caso do oscilador forçado, claro, substituindo quem é o parâmetro de amortecimento e quem é a frequência natural do oscilador. A gente acabou de mostrar que o parâmetro de amortecimento é a razão de RL, né? A metade da razão é RL, R sobre L, e a frequência natural ao quadrado do circuito, né, vai ser 1 sobre LC. E o parâmetro A aqui, né, que multiplica o cosseno, é V sobre L, né? V0 sobre L. Tá? Então, nós podemos fazer a tradução completa, né, substituindo as quantidades correspondentes de circuito, né, ou seja, quem é o A, quem é o ômega 0, e quem é a frequência, que é a frequência externa ômega F, né, e aí a gente vai ter quanto é que vale a carga, né, no capacitor como função do tempo, que é uma analogia do x
x de t, né? X como função do tempo no oscilador forçado. Então, fazendo a mesma, escrevendo a mesma fórmula funcional, né? A solução particular para tempos muito grandes para carga no capacitor, Q particular de t, tem esta cara equacional, onde a frequência da força da fonte externa é ω-f, né? Aqui nós temos a constante de fase, e aí aqui na amplitude variável, né? Na amplitude modulada, nós vamos substituir todas as quantidades do circuito, o A, o ω0 e o beta, né? O beta e a frequência da força externa, né? Ou da fonte externa, na verdade, né? Então vai ter esta cara aqui, tá? Vai ter esta cara para a carga no capacitor. Dá para ver que para tempos muito grandes a carga no capacitor também ela é periódica, né? Eu vou ter carregamento e descarregamento devido a esse termo de cosseno, né? Só que os valores de máximo, né, da carga acumulada é variável. Eu posso ter picos, né, na carga acumulada, como nós tínhamos picos na equação de movimento x de t, né? Nós tínhamos uma frequência de ressonância, por exemplo, da amplitude, né, dependendo de quanto é que é o valor da frequência da força externa, né? A amplitude, essa amplitude aqui, que vai corresponder então à carga máxima, né, acumulada no capacitor, vai depender da relação entre as componentes do circuito, na verdade o ω0 quadrado, né, que é 1 sobre LC, e a frequência da fonte de tensão, né, o ω-f. Mesma coisa vai acontecer também. Se a gente fazer a derivada da carga, nós vamos ter a corrente no circuito, né? Então é só derivar. A gente vai ter essa expressão para a corrente, né? Então a corrente também é variável, né? Variando senoidalmente, né? E nós vamos ter picos, né, da corrente, e esses picos vão ser os picos da amplitude, né? Que a gente até já determinou, né? Que seria a frequência de ressonância da velocidade acumulada, né? Porque ponto está fazendo o papel da velocidade, a gente determinou naquelas aulas qual é que é a frequência de ressonância da velocidade, né? A gente mostrou que para a energia cinética média, a frequência de ressonância era exatamente a frequência natural do oscilador. Mas a gente consegue ver tanto a carga acumulada quanto a corrente, né, num circuito RLC mais uma fonte de tensão variável, só fazendo analogia mecânica, né? Claro que você consegue ver que a corrente, né, e a fonte de tensão, né, elas têm uma defasagem comparando as fases, né? Aqui a fase na tensão, né, é ω-ft, e a fase na corrente é ω-ft menos sigma. Se a gente comparar essas duas fases, a fase da fonte externa com a fase da corrente, elas estão defasadas por sigma, né, pela constante de fase sigma, né, certo? A gente pode mostrar que o aparecimento da constante de fase acontece porque a gente tem um capacitor e uma indutância, né? Se eu desligar a capacitância, ou seja, se eu retirar o capacitor e a indutância, ou seja, o C e o L, né, do meu circuito RLC mais fonte de tensão externa, eu deixo de ter defasagem. O aparecimento da defasagem de valor sigma, comparando o ω-ft da fonte externa e a corrente, né, que é a ω-ft menos sigma. Se eu retirar o capacitor e a indutância C e L, né, tomar C tendendo a zero, né, e a mesma coisa para o L, a gente vai ter, então, vamos ter a fase desaparece, né, o sigma vai ser zero. Isso a gente consegue mostrar explicitamente calculando a tangente da fase, usando justamente o cálculo da tangente da fase para o oscilador amortecido forçado, né. A gente mostra que a tangente da constante de fase depende do amortecimento beta, né, do parâmetro de amortecimento beta, da frequência da força externa, no caso aqui do circuito, né, da tensão externa, né, e da frequência natural do circuito ou do oscilador amortecido forçado, né. Colocando, então, quanto é que é beta, né, e o ω0 em termos das quantidades do circuito, né, eu consigo mostrar que a tangente da constante de fase, né, que dá a defasagem, né, entre a fonte externa e a corrente no circuito, né, depende então da resistência, da capacitância e do L. Vocês conseguem ver se eu colocar L igual a zero, né, e a capacitância também igual a zero, né, ou seja, tirar a indutância e a capacitância,
Por exemplo, quando a gente colocar L igual a zero, esse termo aqui vai embora, né? E se a gente colocar C igual a zero, né? A tangente da fase vai, quando isso aqui, lembrando que quando a gente coloca L igual a zero, a capacitância fica no numerador, né? Quando a gente coloca C igual a zero, a tangente de sigma não vai a zero, não vai a zero, não vai ao infinito, vai a zero, né? Isso significa que sigma tem que ser zero, né? Então a gente deixa, ou seja, a constante de fase, que é a diferença de fase entre a força externa, ou seja, a fonte de tensão externa e a corrente, deixa de acontecer, porque quando a gente retira a capacitância e a indutância, a constante de fase é zero e automaticamente as duas quantidades, né, a fonte externa e a corrente do circuito RLC com fonte externa, vão deixar de ter defasagem. A gente vê que a amplitude da corrente, né, vai ter um pico, né, que vai depender dessa quantidade que está no denominador, né? A gente lembra que eu vou ter máximos, né, da corrente, né, quando o denominador for mínimo, né? Menor valor do denominador vai me dar o máximo da corrente, vai dar o pico da corrente, né? O denominador, que eu vou chamar de Z, tá? É a chamada impedância do circuito. Vocês conseguem ver que a impedância do circuito, né, que vai nos determinar onde vai ocorrer o máximo da corrente, num circuito RLC com fonte externa variável, né? Depende da resistência, é claro, da indutância e da capacitância, né? Vocês conseguem ver que isso aqui vai ter um máximo, eu vou ter uma frequência de ressonância, ou seja, a frequência externa, ômega-f, onde a corrente vai ter um pico, ou seja, onde esse valor aqui é mínimo, né? Vai acontecer quando o termo que está entre o colchete ao quadrado vai ser zero, né? Se é o valor máximo que eu posso obter, na verdade, o valor mínimo que eu posso obter para Z, para impedância, né? Então a impedância vai ser mínima quando esses dois termos forem iguais, né? Ou seja, quando o ômega-f ao quadrado for igualzinho a 1 sobre LC, que é justamente a frequência natural do oscilador ao quadrado, como a gente já sabia, né? Lá no oscilador forçado, a gente sabe que a frequência de ressonância da velocidade, que é a corrente aqui, né, é exatamente quando a frequência externa for a frequência natural do oscilador, que é o que a gente mostrou aqui de novo, né? Claro que agora escrito em termos das quantidades do circuito, certo? Então, só para encerrar a questão das analogias mecânicas com circuitos elétricos, circuito LC corresponde ao oscilador livre, circuito RLC, né, com resistência, corresponde ao oscilador amortecido, e o circuito RLC mais uma fonte externa variável corresponde ao oscilador amortecido forçado, né? Onde a força externa é uma força periódica, né? Então, as equações diferenciais, né, nesse circuito são exatamente as mesmas para os osciladores, né? Então, a gente tem analogias mecânicas, onde a gente já conhece as soluções e os comportamentos, né, tanto da posição velocidade, ou seja, carga corrente, nestes circuitos, né? Sem precisar fazer de novo a análise teórica, né, das soluções das equações diferenciais correspondentes. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, né, que é a questão das oscilações não lineares, né? Todos os osciladores que nós analisamos, né, todos eram lineares no sentido, do ponto de vista de onde é que eu analiso a linearidade ou não linearidade. É a equação diferencial de movimento, né? Para os osciladores que a gente analisou, as equações diferenciais, né, ordinárias, né, as EDOs, né, de segunda ordem, homogênea ou não homogênea, depende de cada oscilador, né? Todas eram equações diferenciais lineares, tá? Mas eu posso ter osciladores ou oscilações onde as equações diferenciais que descrevem aquele movimento oscilatório correspondem a equações diferenciais não lineares, né? Então, eu vou mostrar onde é que mudam os termos comparado com os osciladores lineares que a gente viu, onde que vai aparecer os caráteres de não linearidade, tá? Então, aqui eu estou reescrevendo as equações dos osciladores, o caso mais geral, que seria o oscilador amortecido forçado, né, que teria esta cara geral, tá? A gente lembra, aqui é o termo da aceleração, que é derivada da segunda posição. A gente tem um termo da velocidade, a gente tem o termo da força elástica, né? E a gente tem aqui no lado direito o termo não homogêneo, que pode ser zero ou não, pode ser nulo ou não, né? Aqui é onde nós colocamos as forças externas, né? Então, aqui pode ser zero, no caso do oscilador livre, ou pode ser dependente do tempo para forças externas dependentes do tempo, né?
Então, essa aqui seria a equação geral, a equação diferencial geral para um oscilador forçado amortecido, né? A gente tem o termo da velocidade e o termo da força elástica. Lembrando que no caso do oscilador normal, né, no oscilador não linear, né, o termo aqui dependente da velocidade, ele é linear na velocidade, né? Nosso modelo de força dissipativa, né, o termo de força dissipativa é dx ponto, né? É linear da velocidade. E também a força restauradora, né? A força elástica, ela também é linear. Obedece lei de Hooke, né? K menos Kx, né? Então, a equação diferencial para o oscilador forçado, né, completo que a gente estava analisando, é uma equação diferencial linear. As derivadas, tanto de segunda ordem, primeira ordem e a própria x de t, só existem em potência 1, né? Potência 1 linear, ou seja, dependência linear nas velocidades, nas derivadas da posição e na própria posição. Onde é que eu posso ter a não linearidade numa equação diferencial descrevendo um oscilador? Pode aparecer em dois lugares, tá? Eu posso ter forças dissipativas que não sejam mais lineares na velocidade, ou seja, elas podem ser uma função não linear, ou seja, não potência 1, da velocidade, ou seja, uma f de x ponto, onde a f de x ponto é uma função não linear, ou seja, quadrática, cúbica na velocidade, certo? A gente já mostrou esse tipo de força resistiva lá no início do semestre, por exemplo, o arrasto inercial, ele é proporcional ao quadrado da velocidade. Ou seja, eu posso ter uma força resistiva, né, que é quadrática ou cúbica na velocidade. Se eu tenho uma força resistiva que não é linear na velocidade, o oscilador correspondente, né, sujeito a essa força dissipativa, vai ser um oscilador não linear, onde a equação diferencial não é mais linear. Um outro lugar onde eu posso introduzir não linearidade é aqui no termo que corresponde à força elástica. Certo? Se a força elástica não obedecer a lei de Hooke, ou seja, que a força é proporcional à distância, ou seja, uma força elástica que é quadrática, que é cúbica na posição, né? Uma força restauradora que é diferente da lei de Hooke, também eu vou ter uma equação diferencial que é não linear, e o meu oscilador correspondente é não linear. Então, aqui também no termo, se eu tenho uma função de x que não é uma função linear de x para força restauradora, também eu vou introduzir não linearidade. Então, vão ser aqui os casos onde a gente pode introduzir não linearidade no meu oscilador, tanto na força dissipativa diferente de linear, quanto na força restauradora diferente de linear. Uma característica principal dos osciladores não lineares é justamente o caos determinístico, o movimento caótico, né? Esse tipo de equação diferencial que é não linear, a evolução temporal do sistema, ou seja, como é que ele varia no tempo, é muito sensível, extremamente sensível às condições iniciais. No sentido que se eu mudar fracamente, muito fracamente as condições iniciais, a evolução temporal do sistema é completamente diferente, tá? Isso nos dá um caráter caótico para o movimento, né? Uma alta dependência, uma alta sensibilidade às condições iniciais na evolução temporal dos osciladores não lineares. Esse caos é determinístico, né? É determinístico, porque apesar de ser caótico, ele é controlado por uma equação determinística, uma equação diferencial que a gente pode resolver tanto por aproximações quanto numericamente. Esse é um problema das equações diferenciais não lineares, né? Poucas equações diferenciais não lineares em matemática são solúveis analiticamente. Pouquíssimas são solúveis analiticamente. A maior parte é ou obtida a solução por métodos aproximados para solucionar a equação diferencial ou por cálculo numérico, tá? Simulações numéricas. Então a gente tem movimento caótico, que quer dizer alta sensibilidade a condições iniciais, e esse caos é determinístico porque a evolução temporal é dada por uma equação matemática, né, determinística, né, que é a equação diferencial. Diferente do caos probabilístico, né, que não tem controle, ou caos estocástico, né, que não tem controle através de uma equação diferencial, tem a ver com eventos aleatórios. Né? No nosso caso não é aleatório, a solução, a evolução temporal é determinada, né, pela uma equação matemática, que é a equação diferencial não linear. Né?
Na aula de hoje eu vou analisar a não linearidade na dependência não linear na força restauradora, tá? Na força elástica, que não é mais lei de Hooke. Então eu vou ter um potencial, né, uma função energia potencial, associada com uma força restauradora, dependente da posição, que não é mais linear na posição. Pode ser quadrática, cúbica, a gente vai analisar alguns casos particulares, mas hoje a gente vai ver a não linearidade dos osciladores na parte da força não sendo obedecendo a lei de Hooke. Né? O que eu estou falando é que se a força, no usual, né, a força restauradora obedece a lei de Hooke, ela é linear na posição, né, que corresponde a uma energia potencial que é quadrática, né, na posição, né? O potencial elástico tem dependência em x quadrado, porque a força, né, restauradora obedece a lei de Hooke, que é linear na posição, né? Se eu for introduzir uma força restauradora não linear, que seja corretiva, né, próximo do termo não linear, né? Ou seja, uma força restauradora que é não linear, mas que seja aproximadamente linear próximo do ponto de equilíbrio estável, que é o x igual a zero, né? Como a gente analisou, né? A força efetiva, né, que é não linear, mas que tem um limite em x tendendo a zero, que é linear, é uma força que tem uma correção cúbica, tá? Eu vou mostrar por quê. Uma força restauradora que tem esta cara, onde o primeiro termo é o termo da lei de Hooke, né, menos kx, e a correção linear, né, a não linearidade está num termo corretivo, né, de potência 3 na posição, claro, multiplicado por uma quantidade muito pequena que eu estou chamando de epsilon, né? Claro que com epsilon pequeno, para x tendendo a zero, a gente tem a dominância da lei de Hooke, né? Então aqui eu estou escrevendo qual é que é a expressão de uma força não linear que no limite de x pequeno vai nos dar o oscilador linear normal, né? Onde, como limite de x tendendo a zero, a gente tem a lei de Hooke. Né? Essa força aqui não linear cúbica, né? Ela vai ter um potencial que é quártico, né? Lembrando qual é, que é a relação entre força e energia potencial, né? A gente pode determinar a energia potencial como negativo, né, da integração da expressão da força restauradora. Então, se eu integrar, né, esta força restauradora, eu vou ter, claro, o termo da energia potencial elástica usual, associado à lei de Hooke, que é quadrática, né? Mas, quando eu integro aqui, eu vou ter uma potência quártica, né? A integral a x na quarta sobre 4, né? E, claro, a troca de sinal. A gente vai ter um potencial associado com essa força não linear, que é quártica e determinada pelo coeficiente epsilon pequeno, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês qual é que é a força não linear, que me dá um potencial simétrico em torno da origem, né? Igual como o caso simétrico da lei de Hooke, né? Que obedece uma energia potencial que é quadrática na posição. Né? Esse tipo de lei de força não linear me dá também um potencial que ainda tem uma cara muito parecida com o potencial elástico original linear, para a força linear na posição. Né? Ele é parecido com a parábola, né? com concavidade para cima, né? E simétrica em torno da origem, né? Que é o importante para a gente ter um movimento oscilatório, né? Simétrico. Né? Essa energia potencial, dá para ver claramente que ela é simétrica, né? E par, né? Em torno de x igual a zero. Tá? Então, esta força aqui não linear corresponde a um potencial que é simétrico, né? E em torno da origem, como é o caso no limite linear, né? Onde a correção aqui no potencial é quártico, né? Claro que o epsilon é pequeno, mas ele pode ter sinal, tá? Eu vou interpretar o sinal do parâmetro epsilon, que é o termo corretivo cúbico aqui na força restauradora, né? Certo? Se o sinal do epsilon vai determinar se a intensidade dessa força não linear próxima para x muito grande, né, muito longe da origem, né? Lembrando que perto da origem, basicamente, o limite é a lei de Hooke, né? Para fora, a distâncias grandes da origem, o sinal é importante, eu vou entender se a força é mais intensa ou menos intensa que a lei de Hooke para x grande, né?
tudo vai depender do sinal desse parâmetro epsilon, né? Se o sinal do epsilon é positivo, então se epsilon é maior que zero, né, a constante é maior que zero, dá para ver aqui na expressão da força, né? Lembrando que a lei de Hooke, esse termo aqui é superior a este, né? Se o epsilon é maior que zero, significa que eu vou diminuir a força quando o x é grande, né? Certo? Eu estou subtraindo, né? Subtraindo o termo principal, que é o termo da lei de Hooke, né? Então, se o epsilon é maior que zero, a força para x muito grande vai ser menor que a força correspondente à lei de Hooke, que é linear. Se o epsilon é menor que zero, se é negativo, né? Aí, claro, a gente vai reforçar o valor, né? Aumentar o valor do módulo da força restauradora, né? Para distâncias grandes comparado com a origem, né? Longe da origem. Certo? Os dois casos têm nomes particulares. Quando o epsilon é maior que zero e a força é menor, né? Que é a lei de Hooke, o sistema chamado flexível, né? A força é menor que a lei de Hooke, e se epsilon é menor que zero, a força é superior ao termo linear, né? O termo linear que é a lei de Hooke, e esse sistema chamado rígido, tá? Aqui eu tenho um gráfico comparando os dois casos, né? Que é o gráfico da força, tá? A reta aqui linear é a lei de Hooke, que é a dependência menos kx, né? Da lei de Hooke, usual, né? Do oscilador, e dos osciladores lineares, né? E os casos correspondentes nas curvas que correspondem. Estou exagerando, tá? Eu estou exagerando o termo cúbico, né? Quando o epsilon é maior que zero ou menor que zero, ou seja, o sistema flexível e o sistema rígido. No sistema flexível, né, a força restauradora é sempre menor, né, que a força de lei de Hooke, né? Ou seja, para x muito grande, né? X muito grande, tanto à direita ou à esquerda da origem, sempre a força nova, né, não linear, cúbica, é menor que o valor da lei de Hooke, da força linear, né, com a distância. Você consegue comparar que tem uma diferença. No caso do sistema rígido, a força, né, não linear é maior, né, tem maior intensidade, tem maior módulo que a lei de Hooke, né, que é a dependência linear menos kx, né, certo? Flexível, rígido, né, e lembrando que esse termo cúbico nos dá um potencial que é simétrico em torno da origem. Bom, onde é que aparece? Onde é que vai aparecer casos realísticos de um sistema assim, tá? Que é, para x muito pequeno, ainda o oscilador é o usual, a força restauradora é a lei de Hooke, mas para longe da origem, a gente tem um termo não linear cúbico que me dá um potencial simétrico em torno da origem. Tá? Eu vou mostrar para vocês alguns sistemas físicos que podem acontecer aquele tipo de força não linear. Ou seja, qual é que é um exemplo claro de oscilador não linear? Tá? Como é que eu vou ter um objeto simples que é um oscilador não linear? Por exemplo, um sistema massa-mola, onde eu tenho duas molas, tá? Então, eu vou considerar esse sistema aqui primeiro, tá? Eu tenho uma massinha que está conectada com duas molas, tá? Aqui as molas estão indeformadas, tá? Elas não estão nem esticadas nem comprimidas, né? Ambas têm tamanho L, mesmo K, né? Ou seja, a mesma rigidez. Essas molas têm a mesma rigidez K. E é uma massa M que está conectada, tá? Então as molas estão indeformadas, tá? E eu tenho esse sistema, tá relaxado esse sistema, tá? Tá em equilíbrio. O que eu vou fazer? Eu vou puxar na horizontal uma distância x, né? A massa, de maneira que as molas, então, que são iguais, né? Vão estar esticadas, tá? O tamanho das molas são L quando elas estão deformadas. E quando elas estão esticadas, o tamanho da mola esticada é S, tá? Certo? E vou deixar soltar, a partir do repouso, essa massinha. Na direção X, claro, eu vou ter um movimento oscilatório, porque eu vou ter uma força restauradora. Aqui eu não tenho resistência, né? Seria um oscilador livre, onde eu tenho uma força restauradora que eu vou mostrar para vocês, ela é não linear, tá? Então, a primeira coisa que eu vou calcular é quanto é que é a força restauradora na direção X, tá? Vocês lembram bem que eu vou ter, claro, na mola aqui, como ela está esticada, eu tenho uma força, né? Uma força restauradora, força elástica, né? Atuando sobre a partícula, tá? Que a gente consegue calcular
partir da expressão da força da mola, né? Pela lei de Hooke, né, a força da mola, módulo da força dessa mola, né, é proporcional, então, ao K da mola, né, a rigidez elástica, e quanto a mola está deformada, né? No caso aqui, é a diferença entre o tamanho S e o tamanho L quando a mola estava deformada, né? Quando ela está esticada, ela tem tamanho S, quando ela está deformada, ela tem tamanho L. A diferença de S menos L nos dá a quantidade que a mola foi deformada, esticada, né, a partir do equilíbrio. O módulo da força da mola, dessa mola, tem a ver com essas duas quantidades, né? K vezes o tamanho da deformação, né? Isso nos dá a intensidade dessa força, né? Mas lembrando que na direção X, né, a projeção dessa força na direção X é que nos interessa. E lembra, a gente tem que multiplicar por 2, porque a gente tem duas forças elásticas, né, atuando sobre a partícula, a gente vai ter que projetar essas duas forças aqui na direção X. Né? Eu já estou fazendo a parte de representação das forças, né, relativa à projeção, né? O ângulo θ relativo ao X aqui da mola já deformada é θ, né? E lembrando que o tamanho da mola deformada, não deformada, relaxada, é L, né? Então, eu vou ter um triângulo retângulo que me relaciona L, S e θ, né? E lembrando que x é a distância aqui na direção x, onde a partícula está se movimentando, né? Certo? Então, dá para ver que tem uma relação entre essas três quantidades, L, x e S, né? Bom, qual é que é a força resultante na direção x, né? Ela vai ser duas vezes, né? Duas vezes a projeção dessas forças, né? Que são oblíquas na direção x, certo? Então, obviamente, na projeção eu vou ter cosseno θ, né? E a intensidade de cada força é menos K S menos L, né? Menos K S menos L, onde menos K S menos L é o valor da força elástica oblíqua aqui, né? Em cada uma das molas, né? Então, aqui está escrito quanto é que vale a força resultante total na direção x, né? É duas vezes as projeções das forças das molas, né, sobre a partícula projetadas na direção x, né. Eu vou usar a trigonometria aqui, né, da relação entre L, S e x, para reescrever a força resultante, né, lembrando que S, nesse triângulo retângulo aqui, né, o S faz o papel da hipotenusa, né, o L faz o papel da cateto oposto e o x faz o papel do cateto adjacente, então a gente sabe que a trigonometria, né, S2, a hipotenusa ao quadrado da soma do quadrado dos catetos, então S2 é igual a x2 mais L2, e o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, é x sobre S no nosso triângulo retângulo aqui. Né? Então eu consigo reescrever aqui na força resistiva o cosseno em termos de x e S, né, e o S é escrito em termos de x e L, né, que são as quantidades físicas que aparecem aqui no nosso sistema massa-mola, né? Então, aqui eu estou reescrevendo então, a força resultante em termos de x e L, né? Substitui o cosseno, né? Onde o S é a raiz quadrada de x2 mais L2, e aqui dentro eu escrevi S em termos de x e L, né? Aqui explicitamente. Então, eu vou brincar um pouquinho com isso, né? Bom, eu tenho fatorado menos 2kx, menos 2kx, né? Certo? Dentro do colchete aqui eu posso passar o denominador para dentro. Quando eu faço isso, eu tenho 1, né? 1 menos L dividido pela raiz quadrada, onde a raiz quadrada no denominador depende de x quadrado e L2. Ainda vou fazer uns procedimentos algébricos aqui, né? Eu vou fatorar L ao quadrado dentro da raiz, primeiro. Depois eu vou tirar a raiz quadrada do L2, né? E eu cancelo o L2 que está lá em cima. E resta, então, aqui embaixo, simplificando, né? Resta só uma dependência de x sobre L ao quadrado dentro da raiz quadrada. Então, eu só estou fazendo um algebrismo aqui para reescrever a força total, né, a força resultante, num sistema massa-mola, onde eu começo com as molas indeformadas e estico elas, né, e deixo esse sistema oscilar. A força restauradora sobre a molinha, na direção x, tem esta dependência, né? Tem o termo linear e mais uma correção, né, que depende da razão x sobre L ao quadrado. É uma força complicada, dependente de x, né? Mas eu vou, obviamente, olhar o limite, né? De como é que se comporta essa força resultante no limite de x pequeno, ou seja, muito próximo do ponto de equilíbrio estável, né? Que é o x tendendo a zero, ou seja, muito próximo do indeformado da mola, né? Eu vou ver como é que se comporta essa força resistiva, que é a força restauradora do sistema oscilatório, né? Então, o sistema, força restauradora do meu oscilador seria isso daqui, né?
expressão completa, né? Vou ver qual é que é o limite, então, dessa força restauradora. No limite de x sobre L, ou x pequeno, ou x sobre L pequeno, né? Para distâncias não muito grandes comparado com o tamanho da mola, tá? Para isso, a gente vai ver que a gente pode fazer expansão desse segundo termo aqui, ó, tá? Que é o termo que envolve a raiz quadrada, na verdade, o inverso da raiz quadrada, né? Ou seja, a gente vai fazer a expansão em Taylor desse segundo termo. Para isso, a gente vai precisar saber a expansão em Taylor dessa função, né? 1 mais u, onde u é pequeno, né? 1 mais u na menos 1 meio, tá? Aqui está a expansão em Taylor, em termos da quantidade u, né? Eu tenho aqui escrito até a terceira ordem em u, né? Certo? Onde eu tenho uma troca de sinal nos termos ímpares, né? E onde o sinal menos é nos termos ímpares e o sinal mais é nos termos pares em u. No nosso caso, comparando, né, esta expressão da série de Taylor dessa função, para entender quem é u, nós, no nosso caso está claro quem é o u, né? É quem está acompanhando o 1 aqui na raiz quadrada. Né? No nosso caso, o u, né, é a quantidade x sobre L ao quadrado. Né? Então, aquele termo da raiz quadrada, que é este termo aqui escrito exatamente com a série de Taylor, a gente tem que o u, no nosso caso, é x sobre L ao quadrado. Então, a gente já sabe qual é a expansão em Taylor desse segundo termo. Tá? É até quarta ordem, né, em x, basicamente substituir u aqui. Né? O primeiro termo é 1, o segundo termo é menos 1 meio u, mas u é x sobre L ao quadrado. O terceiro termo na expansão em Taylor é 3/8 de u ao quadrado, mais u é x sobre L ao quadrado, então vai nos dar um x sobre L na quarta, e assim por diante, em série de Taylor. Né? Então a gente vai substituir a expansão em Taylor, né? Ou seja, esses termos aqui, que basicamente vão dar termos pares, né? Aqui no segundo termo. Né? Quando, então, eu substituo a expansão em Taylor do segundo termo, ali eu consigo obter qual é a expressão aproximada da força restauradora para aquele sistema massa-mola ali, né? Na direção x, no limite de x pequeno, né? Eu já substituí ali, claro, tem os cancelamentos dos 1's, né? Este 1 aqui cancela com o menos 1 que vai aparecer na expansão. Então, a gente consegue ver que dentro do parêntese aqui, eu vou ter termos a partir de x ao quadrado, né? X ao quadrado, x na quarta, e assim por diante, como aparece aqui explicitamente, né? X em termos de x ao quadrado, x na quarta, e assim por diante, né? Podemos fatorar aqui para fora, né? Só estou reescrevendo que esse termo que está aqui ainda pode ser escrito como menos 2kl, né? X sobre L. Eu vou fatorar aqui dentro do colchete x sobre L ao quadrado, né? E passar esse 2 lá para dentro. Só fazer esse procedimento. Quando eu fatoro aqui para fora x sobre L ao quadrado, né? Eu vou ter x sobre L ao cubo, claro, aqui fora. E o primeiro termo da expansão aqui dentro do colchete é 1. E o próximo termo é x sobre L ao quadrado, né? Lembrando que eu já passei o 2 para cá para dentro, então eu vou ter 1, 3/4 e assim por diante. Então, estou só trabalhando como é que é a expressão da força restauradora no limite de x pequeno, tá? Bom, o que eu consigo ver aqui? O termo dominante, mesmo para x pequeno, né? O termo principal aqui é termo cúbico, né? Então, quando eu vou para x pequeno, ou seja, próximo do ponto de equilíbrio estável, o meu sistema massa-mola, dado por duas molas, né, indeformadas e que estão esticadas e o sistema vai oscilar, o termo principal, mesmo para x pequeno, é cúbico na distância, né, na posição. Ou seja, a minha força restauradora não obedece ao limite de x, mesmo no limite de x pequeno. Então, esse oscilador aqui é completamente não linear. Tá? Ele não tem o limite lei de Hooke quando x tende a zero. Ele é completamente não linear. Mesmo o termo de x tendendo a zero para a força restauradora ainda é não linear. E ele é pior. Se eu vou para x grande, ele tem uma dependência que é x na quinta. Ele se torna cada vez mais linear se eu aumentar o x. Então, mesmo para x grande, esse sistema, que é um exemplo para sistemas não lineares, ele é completamente não linear. A força restauradora efetiva, mesmo para x pequeno, continua sendo cúbico, né? Não linear.
Tá? Então, esse aqui é um exemplo onde eu posso construir um oscilador não linear na direção x. Começo com duas molas indeformadas, estico e deixo esse sistema oscilar, esse oscilador livre oscilar. O que eu vou obter é um movimento oscilatório que não é igual a um oscilador livre usual, certo? Porque a força restauradora, ou seja, a equação diferencial associada a esse oscilador, o termo correspondente ao termo aqui da lei de Hooke na equação diferencial, né, ele vai ter um termo cúbico, me dando uma equação diferencial que é não linear, que eu vou ter que usar as técnicas existentes para resolver esse tipo de equação diferencial não linear, né? Certo? Mas aqui é um exemplo prático onde eu tenho um oscilador não linear num circuito, né, num objeto realístico. Bom, eu vou usar o mesmo sistema, tá? O mesmo tipo de sistema de duas molas conectada com uma massa para construir uma força restauradora, né, que seja linear para x pequeno e não linear para x grande, certo? Inclusive muito parecido com aquele exemplo, né, mínimo que a gente mostrou ali, né, que vai nos dar um potencial cinético em torno da origem, que é quártico, né, justamente a partir desse exemplo. Então eu vou fazer o mesmo caso anterior, só que a diferença com o caso anterior é que agora, no instante inicial, a mola já vai estar esticada, tá? Então, o tamanho da mola indeformada é L, e agora eu vou esticar ela, vou puxar ela, vou esticar ela por um tamanho D. Então, já vou partir das molas tensionadas, tá? Por uma tensão esticada por um tamanho D a partir do indeformado. Então, eu já vou partir do sistema com a mola já tensionada, as duas molas tensionadas, e aí vou fazer o mesmo procedimento, né? Vou esticar aqui na direção X a massa, né? E vou deixar ela oscilar depois livremente, né? Certo? Lembrando, claro, que quando eu puxo, né, para a distância X, eu tenho a mola tendo o tamanho, né, esticado S, como no caso anterior, né? A única diferença é que agora a mola originalmente tá com um tamanho, né, já esticado, eu vou chamar de tamanho Lzinho, né? L pequeno, que é L mais D. Então, a única diferença no caso anterior é que a mola já está tensionada e o tamanho da mola tensionada originalmente tem tamanho L minúsculo. Mesmo caso anterior. Tá? Bom, a gente já sabe que a força resultante é escrita em termos do cosseno de θ, né? E da diferença entre S e L, né? A mola esticada e o tamanho original da mola indeformada, né? Aqui. Vamos reescrever, usando agora o nosso novo triângulo retângulo, né? Reescrever tanto o cosseno quanto o S, né? Em termos do Lzinho agora, né? Que é o tamanho já deformado originalmente, né? E termos lembrando que agora o S, né? A hipotenusa está relacionada com esses catetos, né? O cateto oposto, o cateto adjacente ainda é X, mas o oposto não é mais Lzão, agora é Lzinho. Reescrevemos a trigonometria, né? Então, o S agora é raiz quadrada de L2 pequeno mais x2, e o cosseno de θ, então, é x sobre a hipotenusa, só que agora a hipotenusa o quadrado da hipotenusa é igual a x2 mais Lzinho pequeno quadrado, né? Só reescrevendo agora para o caso novo, né? Fazemos o mesmo procedimento, né? Tentamos simplificar aqui a expressão da força resultante, como no caso anterior, né, a gente vai ter um segundo termo, que é o termo corretivo à lei de Hooke, né? Toda a dependência nova em x vem do segundo termo do colchete, que a gente fez a expansão no caso anterior. Só que aqui, claro, ela vai depender do Lzinho agora, né, que é o tamanho da mola já deformada, esticada no instante inicial. Eu estou passando raiz quadrada para cima, então aqui eu tenho a expressão da força resultante já completa, né? Em termos do Lzinho, tá? Não do Lzão. Vamos fazer o mesmo procedimento. Agora a gente vai fazer a expansão do segundo termo, né? Que é o termo da raiz quadrada, né? Menos 1, né? Para x pequeno. Mesmo procedimento. Então, vou pegar a série de Taylor associada a esse segundo termo. Vou fazer a expansão em detalhes, né? Então, lembrando aqui, eu estou fazendo a expansão em série de Taylor. Né, desta função aqui, mesmo caso, né? Mesmo caso, só que aqui, ao invés de 1, né, acompanhando a raiz quadrada, eu ainda tenho um fatorzinho que é L menos D sobre L, multiplicando a expansão. Então, o primeiro termo não vai cancelar com esse 1, né, como no caso anterior.
O primeiro termo da expansão em Taylor vai dar menos essa constante aqui, né? E mais o termo quadrático em x, etc, etc, etc. Né? Então, eu estou usando até segunda ordem na expansão em Taylor em x, né, para a raiz quadrada. E este termo aqui, né, este fator aqui, eu estou expandindo até segunda ordem, ou seja, eu estou substituindo este fator aqui por 1 menos 1 meio x sobre L ao quadrado, que são os dois primeiros termos da série de Taylor desta função. Né? Bom, neste caso, quando a mola parte já indeformada, né, ou seja, parte já esticada com tamanho Lzinho, né, onde o Lzinho é Lzão mais D, ou seja, a mola já está esticada, eu consigo ver que a expansão para x pequeno, né, para a força restauradora tem esta cara, né, se eu multiplicar, né, o termo principal pelos dois termos, né, aproximados, eu vou ver que a força restauradora agora, o primeiro termo é linear, né, parecido com a lei de Hooke, né, claro que eu não tenho exatamente o mesmo K, né, eu tenho uma nova rigidez, né, eu estou chamando de K', mas é a constante que está multiplicando o x, né. E um segundo termo, que é o termo corretivo ou linear, né, que é cúbico multiplicado por um parâmetro que é, a princípio, pequeno, lembrando que aqui eu tenho L menos D, né, L menos D, basicamente o tamanho da mola menos basicamente L menos D é o tamanho deformado da mola, claro, dividido por um L cúbico, né? Mas esse aqui é um parâmetro pequeno, se vocês olharem, né? A gente comparar, a gente tem uma expressão com L ao cubo aqui, esse fator que está multiplicando a potência cúbica de x, né? Mas o que eu vejo aqui? A expansão desse novo sistema massa-mola, né? Onde a mola já está tensionada no início, né? A força restauradora, no limite de x pequeno, ela tem um termo linear, igual à lei de Hooke, e o termo corretivo, que é cúbico. É exatamente a força não linear que vai nos dar uma energia potencial, né, elástica, que é simétrica, né, que é quártica em torno da origem. Né? Eu tenho uma primeira... O termo principal obedece à lei de Hooke, é linear na distância, negativo, e o termo corretivo é um parâmetro pequeno, epsilon, né, multiplicado por um termo cúbico. Aqui, especificamente, eu consigo enxergar o sinal, né, do epsilon. O parâmetro que está multiplicando o termo cúbico é negativo, tá? Então, o epsilon aqui tem sinal negativo, o epsilon é menor que zero, que caracteriza, né, na nossa nomenclatura, agora há pouco, né, para uma força não linear que tem esta cara, né, ele caracteriza, então, um sistema rígido numa nomenclatura. Porque se o epsilon é menor que zero, para longe da origem, né, para x grande, né, a força restauradora, ela é maior que o termo linear da lei de Hooke, né? Ela é mais intensa que a lei de Hooke para distâncias maiores. A rigidez, né, a intensidade da força é maior que o termo linear, né, da lei de Hooke. Né? Então a gente tem exatamente para esse sistema massa-mola, onde a mola já está deformada, já está esticada. Quando eu estico e deixo oscilar, o oscilador correspondente, livre, vai ser um oscilador não linear, porque a força restauradora é cúbica, mas no limite de x pequeno, ele se comporta exatamente igual como um oscilador linear usual, um oscilador livre, onde o movimento oscilatório é o movimento harmônico simples, né, MHS. Né? Para x grande, não, né? Para termos x grande, aí a força restauradora é não linear, a equação diferencial que eu vou obter é não linear e eu vou ter que resolver ela por métodos aproximados. Mas para x pequeno, esse sistema é aproximado como sendo linear e para x grande ele é não linear com potência cúbica na expressão da força restauradora. Então é só para dar dois exemplos claros, né, onde a gente tem sistemas não lineares, onde ele é completamente não linear ou é não linear. Vou ver se vai cair a rede aqui. Continuamos. Lembrando que quando esses sistemas, ambos os casos, né, como a força restauradora é não linear, né,
A dinâmica do meu sistema é regida por uma equação diferencial não linear. Como eu disse para vocês, equações diferenciais não lineares estão associados com movimentos caóticos determinísticos, né? Então, esse sistema, os dois sistemas que a gente analisou agora há pouco, os sistemas massa-mola, né? Ambos, né? Vão ser fortemente dependentes das condições iniciais, ou seja, as equações de movimento vão me dar um x de t, um movimento oscilatório, né? Que é caótico, mas determinístico, né? Que vai depender muito das condições iniciais, né? Que posição inicial, que velocidade inicial eu vou deixar o meu circuito, o meu sistema massa-mola desenvolver. Pequenas mudanças nas nossas condições iniciais vão dar movimentos oscilatórios bem distintos, né? Nesses sistemas, como eu acabei de mostrar, onde ambos, né, a força restauradora é não linear, cúbica, né? Na distância, né, em x. Aqui, lembrando que, como eu comentei para vocês, as equações diferenciais associadas a osciladores não lineares, que são equações diferenciais não lineares, em geral, como eu falei para vocês, eu conheço só 3 sistemas, 3 equações diferenciais não lineares que têm soluções analíticas, tá? Eu acho que o oscilador, que é a equação diferencial de Duffin e Catt-Bessel, muito poucas equações diferenciais não lineares têm soluções analíticas, né? O grosso dela, na grande maioria, só são solúveis, né, por métodos de aproximação ou por simulação numérica, ou seja, por cálculo numérico. Eu não consigo resolver analiticamente. Como a gente fez para os osciladores lineares, todos os osciladores que a gente analisou lineares, todos eles, as equações diferenciais tinham soluções analíticas, né? Eu obtive as expressões das equações de movimento analiticamente, né? Não dá para fazer isso na maior parte do tempo para os osciladores não lineares, porque as equações diferenciais não podem ser resolvidas analiticamente, né? Então, a princípio, olhando a equação diferencial não linear, eu não sei qual é que vai ser o comportamento do sistema, né? Uma maneira que a gente consegue analisar qualitativamente o comportamento do sistema sem precisar resolver explicitamente a equação diferencial não linear, que é complicado, que é uma complicação, a gente vai fazer até apresentar para vocês os métodos aproximados de resolver a equação diferencial não linear no caso do pêndulo plano, né? Na aula que vem a gente vai analisar isso, né? Um oscilador não linear, onde a gente vai usar métodos de aproximação para tentar resolver a equação do movimento, né? Mas, na maior parte do tempo, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente vai ter que utilizar, né, lançar mão de métodos aproximados, né, para a gente entender qualitativamente como é que se comporta sem resolver a equação do movimento, tá? Qual é que é um dos métodos possíveis para entender qualitativamente o movimento sem precisar resolver a equação diferencial, né? No caso particular que a gente está mostrando aqui, é onde a gente está só analisando a não linearidade na força restauradora, esquecendo o termo dissipativo, né? Vou só analisar o caso de um oscilador não linear, onde eu não tenho dissipação, e nesse caso a energia mecânica do sistema ainda é conservada, né? Como eu não tenho força dissipativa, eu não tenho, então, transformação da energia mecânica em outro tipo de energia não mecânica, né? Se eu tenho um sistema conservativo, agora eu consigo entender qualitativamente o movimento só analisando, né, apenas analisando o espaço de fase, né, os caminhos de fase desse meu oscilador não linear, tá? Porque como a energia mecânica é conservada, e eu vou conhecer a expressão da energia potencial, que agora, claro, não vai ser mais quadrática, né, não vai ser o potencial elástico associado à força de lei de Hooke, né? A minha energia potencial agora pode ser quártica, sextupla, quíntupla da posição, né? Mas se a energia mecânica é conservada, eu consigo escrever explicitamente x ponto, né? Aqui se eu isolar x ponto em termos da função energia potencial, ou do gráfico da energia potencial, né? Então, lembrando que a dependência x ponto como função de x, basicamente nos dá os caminhos de fase num plano de fase, num espaço de fase, para o meu oscilador não linear sem dissipação. Então, uma maneira de entender como é que é o movimento qualitativo de um oscilador não linear é construindo os caminhos de fase, né, desse meu oscilador não linear, usando a relação entre o x ponto e o x, onde eu preciso saber qual é que é a dependência, ou o gráfico, né, da função energia potencial,
associado ao oscilador não linear, né? Não linear, onde esse termo aqui não é mais quadrático, é diferente do potencial elástico usual, né? Eu vou fazer só o caso assim qualitativo de dois potenciais, né, que estão associados a forças que não são quadráticas, né, que não são potenciais que não são quadráticos, né, não são os potenciais usuais. Lembrando que o U de x, né, o potencial é uma parábola, né? Lembrando que o U de x no caso da força elástica, lei de Hooke, é um meio de Cauchy quadrado, ou seja, o gráfico da energia potencial para o oscilador linear sem dissipação é uma parábola, né? Uma parábola cuja concavidade vale 1/2 de K. Qualquer gráfico de U de x que seja diferente de uma parábola, né, está associada a um oscilador não linear, claramente. Né? A gente mostrou, por exemplo, que se a força restauradora for cúbica, né, eu acabei de mostrar aqui no início da nossa discussão, né? Só para lembrar. Ó, se a força não linear for cúbica, onde para pequeno x ainda ela é linear, mas para x grande ela é cúbica, eu vou ter um potencial, né, uma função energia potencial, que é quártica e simétrica em torno da origem. Então, dá para mostrar claramente que eu posso ter tanto potenciais simétricos quanto não simétricos. Diferente do parabólico. Né? Se eu tenho potenciais, energias potenciais cujo gráfico não é parabólico, eu já sei que o sistema está associado a uma força que é não linear. Né? Então aqui eu vou fazer dois casos, né, de potenciais não lineares associados a forças restauradoras não lineares. Né? Você consegue ver que esse potencial, como eu estou fazendo o gráfico de x aqui, né, não é parábola. Né? Eu tenho uma deformação, ele é assimétrico, né, em torno de x igual a zero, que é a origem onde está localizado o ponto de equilíbrio estável. Né? O gráfico da energia potencial aqui é diferente, é parecido com o parabólico, só que ele está deformado na esquerda da origem. Né? Ele não é simétrico, né, em torno da origem. Né? Ele pode ser parabólico aqui do lado direito, mas não é parabólico, é quártico, por exemplo, aqui no lado esquerdo. Né? Como é que eu analiso, então, qualitativamente o espaço de fase, né? O espaço de fase, ou seja, os caminhos de fase desse oscilador não linear? Eu já estou vendo que é não linear porque não é uma parábola. Né? No meu espaço de fase, né? Ou seja, no espaço de x ponto versus x, certo? Lembrando que se eu conheço o gráfico da energia potencial, eu consigo fazer uma leitura qualitativa usando toda a ferramental que a gente já fez quando a gente analisou espaços de fase, né, para osciladores tanto amortecido quanto não amortecido. Né? No caso do oscilador livre, a gente mostrou que os caminhos de fase são elipses, né? Elipses, ou seja, são caminhos fechados nos espaços de fase. Né? Então, os caminhos de fase do oscilador livre, linear, são elipses. Como eu tenho aqui uma aproximação não linear de um sistema linear, ou seja, é quase parabólico, mas não é parabólico, né? Eu tenho uma assimetria na esquerda de x, né? Eu posso fazer leituras qualitativas. Dá para ver que os caminhos de fase são caminhos fechados, porque quando eu colocar valores distintos da energia mecânica, os valores permitidos de x, onde a partícula pode desenvolver de movimento, são restritos. Né? Então eu tenho caminhos fechados, então devem ser parecidos com elipses, né, no limite linear. Né? Então são elipses deformadas. Né? São elipses deformadas, e agora eu vou fazer leitura de onde estão localizados os pontos de retorno para diferentes valores da energia mecânica. Tá? Então, vou analisar três casos de energia mecânica. Por exemplo, começando com a E1 aqui. Tá? Essa primeira energia mecânica. Então, se eu tiver esse valor da energia mecânica, ele corta o gráfico da energia potencial em dois pontos, né? Certo? Que eu estou projetando aqui no espaço de fase. Né? Então, aqui eu tenho x ponto versus x. Aqui na horizontal eu tenho posição. Né? Lembrando, para o E1, então, quando corto o gráfico da energia potencial, o corte do gráfico da energia potencial correspondem a pontos de retorno, né? Lembrando que os lugares, né, as regiões espaciais onde a partícula pode desenvolver movimento, que são as regiões classicamente permitidas, né, são aqueles onde a energia mecânica é maior que a energia potencial. Lembrando que a diferença entre a energia mecânica e a energia potencial é a energia cinética, né? Ou seja, a partícula à esquerda daqui e a direita daqui e a esquerda deste ponto são regiões proibidas classicamente. Né?
Então, a minha partícula está confinada dentro dessa região espacial aqui, ó, para energia mecânica 1, tá? Então, se ela está confinada, o meu caminho de fase tem que ser fechado, né? Certo? O meu caminho de fase, então, vai ser um tipo de uma elipse, na verdade é um ovo, né? Forma de um ovo, né? Porque é um ovo porque não é uma elipse, ela está deformada. Aqui no lado esquerdo é mais aberta, né? O gráfico da energia potencial. Então, na direita da origem, não é exatamente uma elipse, não é uma elipse deformada, né? Que é a forma de um ovo, tá? Mas é um caminho de fase fechado, tem sentido de movimento aqui, que é o sentido correto para velocidade versus posição, né? Então, se eu parto, aqui eu estou andando para a direita com velocidade positiva, chego num ponto de retorno, à direita da origem, volto para a origem. Quando eu volto para a origem, claro, a velocidade é negativa, né? Sentido contrário x positivo. Chego na velocidade máxima, na origem, depois volto para o outro ponto de retorno à esquerda da origem, né? Depois volto para o origem com velocidade positiva de novo. Tem um sentido de circulação correto, físico, aqui no meu caminho de fase que é fechado. Se eu mudar a energia mecânica, eu vou ter outro caminho de fase diferente, né? Que é este daqui, que vai ter pontos de retorno maiores, né? Mais abertos, né? Comparado com o caso anterior. Então, se eu aumentar a ENEC, eu vou ter pontos de retorno que estão mais distantes da origem. Se eu vou para E3, eu vou ter pontos de retorno cada vez maiores, comparados com a origem, sempre caminhos de fase fechados, né? Porque a partícula está confinada, né? Dentro dessa região espacial, ela pode só desenvolver movimento dentro dessa região espacial, que significa, então, caminhos fechados no espaço de fase para os caminhos de fase. Não são elipses deformadas, porque o meu potencial tem uma deformação à esquerda da origem. É muito parecido com o potencial do oscilador harmônico simples, né? Que é o caso linear, onde os caminhos de fase são elipses, mas quando eu deformei o gráfico da energia potencial à esquerda da origem, eu vou ter que deformar a minha elipse à esquerda da origem, perdão. Né? Que basicamente é uma forma de um ovoide, né? Chamar de ovoide. A forma dos meus caminhos de fase. Claro, cada valor de energia mecânica, claro, vai corresponder a um caminho de fase distinto, né? Para o meu oscilador. Mas os caminhos de fase são fechados, né? Para um oscilador não linear que tem essa energia potencial diferente do quadrático, né? Mas ainda confinante. Né? Se eu introduzir amortecimento, né, nesse oscilador não linear, a gente já sabe o que acontece, né? A gente já analisou como é que são os caminhos de fase para osciladores amortecidos, né? A gente já analisou vários casos para os caminhos de fase dos osciladores amortecidos, tanto para fraco amortecimento quanto para amortecimento grande, né? Para fraco amortecimento, a gente sabe que a partícula vai ter caminho de fase espiralando, então eu deixo de ter caminhos de fase fechado, né? Eles vão espiralar, né? Espiralar em direção ao ponto de equilíbrio estável que é a origem. Então, em qualquer caso, este oscilador aqui, não linear, que tem este gráfico de energia potencial que não é quadrática, né? Quando eu introduzo amortecimento, uma força dissipativa, não importa qual tipo de força dissipativa, o caminho de fase vai deixar de ser fechado e vai, então, o caminho de fase vai convergir, né? Tanto espiral quanto linhas retas, como no caso a gente fez no caso dos amortecimentos, né? Sem a força resistiva linear, né? Na velocidade, né? Todos eles vão convergir para tempo muito grande, vão convergir para a origem, que é onde está localizado o ponto de equilíbrio estável, né? Isso tem um nome para sistemas caóticos, tá? O ponto de equilíbrio x igual a zero é chamado de atrator, tá? Para sistemas caóticos determinísticos, atrator, né, é qualquer ponto ou conjunto de pontos. No caso aqui no nosso sistema, a gente está analisando apenas um ponto de equilíbrio estável, mas eu posso ter potenciais, né, energias potenciais cujo gráfico tem mais de um ponto de equilíbrio estável, né? Então, eu posso ter vários atratores, né? Então, atrator para sistemas caóticos determinísticos, né, são os conjuntos de ponto, ó, só um ponto, no nosso caso aqui, né, no espaço de fase, né, ou seja, no espaço de x ponto versus x, na direção em que o sistema é atraído, entre aspas, né, ou seja, são os pontos onde os caminhos de fase convergem, né, lembrando que a gente tem
direções, né, de circulação nos caminhos de fase que correspondem à evolução temporal do sistema, onde quando a dissipação é presente, né? Então, aqui no nosso caso, a gente tem um atrator no x igual a zero, mas se eu tiver o potencial, a energia potencial com mais pontos de equilíbrio estável, eu vou ter mais de um atrator. Tá? Na aula também vai tentar ver casos onde osciladores não lineares, onde tem mais de um atrator, né? Mais de um ponto onde vão ter atratores. Né? Mas atrator no sistema caótico determinístico são esses pontos onde os caminhos de fase vão convergir quando tem dissipação, né? Eu tenho força dissipativa no meu sistema, originalmente só com força restauradora. Tá? E para encerrar, eu vou mostrar também a análise qualitativa usando caminhos de fase, no espaço de fase, para um potencial que não é mais confinante e não linear também, assimétrico em torno da origem. Tem este gráfico, é parecido com o caso anterior, só que eu toquei a concavidade, né, da curva, né? Mas continua sendo assimétrico, né, em torno da origem. Né? E agora a concavidade é para baixo da curva, mas continua sendo assimétrico à esquerda da origem. Né? Lembrando que eu conheço a energia cinética da partícula a partir da diferença entre a energia mecânica e a energia potencial, TE-1. Quando eu mudei agora a concavidade, agora os meus caminhos de fase não são mais fechados, tá? Os caminhos de fase são todos abertos para esse tipo de potencial, porque ele não é confinante, né? A partícula, na maior parte do tempo, para várias energias aqui, eles têm pontos de retorno que afastam a partícula daquela parede de potencial, tá? Então, eu vou fazer alguns exemplos, já vai ficar claro por que os caminhos de fase são abertos. Só fazendo a leitura das energias cinéticas e a análise qualitativa do movimento, tá? Por exemplo, vou começar com essa energia mecânica aqui, né, que é um valor de energia mecânica que é exatamente igual ao máximo do potencial. Aqui está claro que a x igual a zero não é um ponto de equilíbrio estável, ele é um ponto de equilíbrio instável. Né? Ele é um ponto de máximo, né, da energia potencial, ele não é um ponto de mínimo. O ponto de máximo da energia potencial é um ponto de equilíbrio instável, né? Então, se eu perturbar a partícula que está sujeita a esse potencial em torno da origem, ele vai se afastar da origem, né? E não volta mais. Né? Então, por isso que os caminhos de fase aqui são todos abertos. Tá? Mas vamos supor o primeiro caso onde a energia mecânica é exatamente igual ao máximo da energia potencial. Né? O ponto de retorno. Eu estou exatamente no caso onde se eu não mexer na partícula, ela vai ficar ali. E se eu mexer na partícula, né, introduzir um pouquinho de energia, ela vai embora, tá? Lembrando que para esta energia que é zero, né, quando eu estou na origem, a velocidade, ou seja, o x ponto é zero. Né? Lembrando que a energia cinética é a diferença entre a energia mecânica e o potencial. Aqui na origem x igual a zero, a cinética é zero, a velocidade é zero. Tá aqui, para é zero, então a energia cinética é zero. Se eu me afastar da origem, a diferença entre a energia mecânica e a potencial aumenta, isso significa que a energia cinética aumenta, a cinética aumenta, então o x ponto aumenta. Então, aqui quando eu vou para longe da origem, pela direita, a velocidade aumenta. A velocidade aumenta, a mesma coisa à esquerda da origem. Né? A velocidade também aumenta, né? À esquerda da origem. Então, se a partícula tem essa energia mecânica, se ela vem da esquerda para a direita, o que vai acontecer? Ela vai diminuindo de velocidade, Quando ela chega na origem, ela tem velocidade nula. Depois, quando ela vai se afastando da origem, ela vai aumentando a velocidade, né? Sempre. E é exatamente este caminho de fase aqui, né? Ela vem do menos infinito, vai diminuindo a velocidade, chega a zero na origem, se a energia mecânica coincide com a potencial na origem, e depois ela vai se afastando da origem, ela aumenta a velocidade. Este é o caminho de fase para uma partícula que tem energia mecânica é zero, né? E essa ela vem da esquerda para a direita, né? A mesma coisa pode acontecer se ela vir da direita para a esquerda, né? Se ela vem da direita para a esquerda, ela vai diminuindo a velocidade, chega na origem, depois ela vai aumentando a velocidade de novo,
mas só que as velocidades são negativas porque ela está andando em sentido contrário ao x positivo, onde o sinal da velocidade é negativo, né? Mas vai aumentando ou diminuindo, dependendo se ela está chegando perto da origem. Sempre diminui quando ela chega perto da origem, mas o sinal de V é negativo se ela vem da esquerda para a direita, né? Então aqui eu tenho o mesmo caminho de fase para o caso para E0, né? No caso da partícula vindo da esquerda para da direita para a esquerda. Então eu tenho dois caminhos de fase aberto para a mesma E0, tá? Se ela vem da esquerda para a direita e se ela vem da direita para a esquerda. Aqui o exemplo. Aqui, vai chegando próximo da origem, mas com velocidade negativa. 0 quando na origem a velocidade, depois aumenta a velocidade, mas também a velocidade negativa, aumentando quando ela vai se afastando da origem para menos infinito. Tá? Então, são dois caminhos de fase abertos, dependendo se a partícula vem da direita ou se ela vem da esquerda. Certo? Mudamos agora a energia potencial, a energia mecânica. Agora a energia mecânica é maior que o máximo da potencial. Tá? A partícula aqui nunca vai ter velocidade nula. Para ela ter velocidade nula, ela tem que cortar o gráfico da energia potencial. Então, se a energia mecânica da partícula for E1, comparado com esse gráfico de energia potencial, né, que tem um máximo de x igual a zero, um ponto de equilíbrio instável de x igual a zero, a partícula nunca vai ter velocidade nula. Né? Então, o x ponto sempre vai ser diferente de zero, tanto positivo quanto negativo, certo? E em x igual a zero, a velocidade é finita, tá? A diferença entre E1 e o gráfico da energia potencial não é zero, é um valor finito. Eu estou mostrando aqui os dois casos, né? Se a partícula vem da esquerda para a direita, vem do menos infinito indo para o mais infinito. Se a energia mecânica é E1, o caminho de fase é este daqui. Ó. Ambas positivas, as energias, porque ele está andando para a direita, então o sinal da velocidade é sempre positivo, né? Vai diminuindo quando ele chega perto, né, da origem. Lembrando que se ele está afastado da origem, a diferença entre E1 e T aumenta, né? Então ele vai diminuindo a velocidade até chegar na origem, mas na origem a velocidade não é nula, ele tem um valor finito, então o x ponto aqui é diferente de zero, né? Aqui está o zero de x ponto, né? E depois ela vai aumentando de velocidade, tá? Isso ela vem do menos infinito indo para o mais infinito. O outro caminho de fase correspondente ao mesma energia mecânica é esse daqui, onde a partícula vem da direita, vem do mais infinito e vai para menos infinito. Ela vai diminuindo de velocidade quando ela chega na parte da origem. Quando ela chega na origem, a velocidade é a menor possível, mas diferente de zero. E depois ela aumenta a velocidade. Só que o sinal da velocidade é negativo. Então, na parte negativa aqui do eixo x ponto. Né? E, finalmente, se a minha energia mecânica, por exemplo, cortar o gráfico dessa energia potencial. Né? Lembrando que onde o gráfico da energia potencial é cortado pela energia mecânica, eu tenho pontos de retorno. Né? Então, aqui eu tenho dois pontos de retorno. Eu estou mapeando, por exemplo, a relativa E2. Os pontos de retorno estão localizados nesses dois pontos em X aqui. Né? O que acontece aqui, tá? Eu tenho dois pontos de retorno e essa região aqui dentro da curva, né? Essa região aqui é proibida classicamente, né? Porque aqui a energia mecânica é menor que a energia potencial. A energia mecânica é menor que o potencial. E significa que a energia simplesmente, se a energia mecânica é E2, né? A partícula só pode desenvolver movimento à direita deste ponto e à esquerda deste ponto, certo? Então, o caminho de fase correspondente, o que acontece? Por exemplo, se a partícula vem do mais infinito em direção a esse ponto de retorno, o que acontece? Ele vem até ali, bate e volta. Tá? Ele vem, chega nesse ponto de retorno, onde a velocidade é nula, né? E volta. O caminho de fase para este caso, onde a partícula vem do mais infinito e chega nesse ponto de retorno, é este caminho de fase aqui. Todos não são caminhos de fase abertos. Né? O que acontece aqui? A partícula vem do mais infinito, lembrando que ela vem em sentido contrário ao eixo do x, então a velocidade dela é negativa, então o x ponto está na parte negativa, mas diminuindo de tamanho, até zerar, quando ela chega aqui no ponto de retorno é x ponto igual a zero. Né?
ela chega no ponto de retorno, depois volta. Quando ela volta, como ela vai andar em sentido a x positivo, a velocidade é positiva e aumentando. Tá? Então aqui eu estou representando o caminho de fase associado ao movimento da partícula quando ela vai se movimentando até chegar no ponto de retorno e voltando. Tá? Velocidade negativa diminuindo, depois chega no ponto de retorno e a velocidade é zero, x ponto é zero, e vai aumentando. Ou eu tenho um caminho de fase para a mesma energia mecânica, né, na direita do outro ponto de retorno. Né? Ela vem lá do menos infinito, chega no ponto de retorno e volta. Né? Então, se ela vem do menos infinito em direção ao ponto de retorno, ela está andando em x positivo, né? Na direção de x positivo, então a velocidade é positiva. A velocidade é positiva, vai diminuindo até chegar a zero, que é o ponto de retorno, e depois ela volta, né? Volta com o aumento da velocidade. Voltar, ela significa andar em sentido contrário a x positivo, ou seja, com velocidades negativas, x ponto negativo menor que zero, que é esta curva aqui. Vem, diminui a velocidade até zerar no ponto de retorno e depois volta com velocidade negativa, mas aumentando a velocidade. Tá? Então eu consigo mapear todos os caminhos de fase para essa função energia potencial assimétrica, que está associada a um oscilador não linear, onde a origem é um ponto de equilíbrio instável. Né? Os meus caminhos de fase para esse oscilador não linear, ou para esse sistema não linear, né, são caminhos de fase não fechados, abertos, né? Certo? E a leitura que eu faço, claro, é a leitura qualitativa, só analisando a relação entre a energia cinética e a diferença entre a energia mecânica e o gráfico da energia potencial. Lembrando que a não linearidade está no gráfico, na função energia potencial, que é diferente do quadrático simétrico em toda a origem. Ele não é mais o potencial elástico, né? É um potencial que é diferente do quadrático. Né? A gente mostrou, por exemplo, o potencial com força conservativa, né, ou força restauradora cúbica, né, o gráfico da energia potencial vai ser quártico, né, com potência quártica na posição, certo? Então a gente consegue, como eu disse para vocês, essa análise aqui a gente consegue fazer uma análise qualitativa do movimento sem precisar resolver a equação não linear correspondente desse movimento, que é complicada, que só é solúvel em geral numericamente ou por métodos aproximados. Né? Mas a gente consegue entender qual é que é o movimento qualitativo do movimento, né? Qual é que é o caráter qualitativo do movimento da partícula, só analisando o gráfico da energia potencial, claro, se o sistema for conservativo, né? Se não tem força dissipativa. Se tem força dissipativa, sempre vai ter atrator, né? Os caminhos de fase vão convergir, né? Vão convergir para um certo ponto que a gente chama de atrator, né? Na física de caos determinístico. Tá? Então, o que a gente vai fazer na aula é seguir sobre osciladores não lineares. A gente vai tentar resolver alguns exemplos de osciladores não lineares por métodos aproximados. Então, a gente vai analisar o pêndulo plano na aula que vem, vai determinar qual é que é o período do pêndulo plano, que é um caso particular de um oscilador não linear, né? E também analisar o outro ponto onde eu posso introduzir não linearidade no sistema. A gente analisou agora na aula de hoje, só analisando a não linearidade na força restauradora, né? Ou seja, na dependência em X. Mas eu também posso introduzir não linearidade na força dissipativa, né? Se a força, mesmo que eu tenha uma força restauradora que seja a lei de Hooke, né, onde o potencial é quadrático, eu posso ter não linearidade na força dissipativa, né? Se a força dissipativa não for linear na velocidade, também eu vou ter uma oscilação não linear. Então, na aula que vem, a gente vai só mostrar alguns casos onde a não linearidade vai vir justamente na não linearidade da força dissipativa, né? Por exemplo, a força dissipativa que é quadrática na velocidade, ou outras potências da velocidade, né? Onde a equação diferencial também vai ser não linear, mesmo sendo a força restauradora sendo quadrática, né? Ou seja, elástica, usual, né? Não linear linear na posição, né? Onde a não linearidade vai vir só na força dissipativa. Então a gente vai ver esses dois casos, né? Vai resolver um oscilador não linear para o caso do pêndulo plano, que é onde a não linearidade está associada com a energia potencial, ou seja, o X é não linear, né? A dependência não linear em X. E também vamos analisar, pelo menos qualitativamente, algumas
sistemas não lineares, onde o problema da não linearidade está na força dissipativa. Com isso, eu encerro então a aula de hoje. Fico aberto a questionamento, questões, perguntas, né? Se não, a gente continua então sobre os osciladores não lineares, como eu comentei na quarta, né? Na próxima semana. Então, para quem vai, né? Bom fim, bom descanso, boa atividade da semana 7, né? E a gente retorna na quarta-feira com mais osciladores não lineares aí, resolvendo explicitamente as equações de movimento, né, para casos particulares. Né? Então, na aula de hoje a gente fez mais análise qualitativa, né, de como é que se comporta, o que é a não linearidade da origem, né, para o nosso sistema. Então, na aula que a gente vai resolver sistemas particulares não lineares. Professor, eu tenho uma dúvida, não em relação a essa aula agora, mas em relação ao questionário semanal. Tem uma questão em específico, eu queria saber se você pode dar uma dica de como resolver. Eu não faço ideia de como chegar a qualquer valor conclusivo nessa questão. Que seria a questão que ela te fornece, né, a frequência de uma força externa em um oscilador livre e a frequência natural do oscilador. Só essas duas informações. Ele pede o primeiro tempo após t igual a zero, em que a amplitude vai ser nula. Tentando chegar a alguma análise da amplitude pela equação do movimento do oscilador livre sem amortecimento, né? Sujeito a uma força cossenoidal. Eu não consegui chegar a nenhuma análise da amplitude, né? Tu pode dar uma dica de como analisar? A gente vai ter que ver, acho que foi na aula passada, né, que a gente derivou as equações de movimento para o oscilador livre forçado, né? Acho que na aula passada. Foi na sexta passada, ó. Isso. Isso é aula 2, né? É uma aula retrasada, então é aula 11, né? Que é, a gente derivou explicitamente, né? Para aquele caso, né? Ver se eu abro aqui a transparência. Se eu tirar a nossa transparência para a aula, ver se eu acho aqui. É o finalzinho daquela aula. Qual é que é a informação, perdão? Ele fornece apenas a frequência da força externa cossenoidal, que, enfim, tu consegue descobrir a frequência angular da força, né? Isso. E a frequência angular do oscilador natural. Tá. E qual é que é a diferença? Tu viu se é muito grande ou muito pequeno? Não, ele quer saber o primeiro tempo após ser igual a zero, que a amplitude do movimento vai ser nula. Claro, mas aí a gente vai precisar se é muito diferente. Só para lembrar, eu vou botar de volta a nossa transparência daquela aula. A gente analisou dois casos, né? O limite quando elas são iguais e o limite onde elas são diferentes, mas uma diferença pequena, né? Tu já determinou se elas não são iguais, claro, né? As duas frequências são diferentes. São externa diferentes. E a... Sim, são diferentes. Então é o caso onde elas tem um epsilon de diferença, né? Sim. Já apareceu transparência? Acho que sim, né? Então na aula passada a gente descreveu isso, né? Onde as duas frequências estão diferentes por um epsilon, né? Então, as duas estão diferentes por um epsilon. Eu acho que tá aqui. Aqui okay. A x de t, lembra que a gente tem uma amplitude modulada, né? Uma amplitude modulada, onde dentro está sendo desenvolvida, dentro dessa envoltória, né? Que é a amplitude modulada, se desenvolve então um movimento desse seno de ômega 0t, né? Mas a amplitude em si, a amplitude modulada, que é a envoltória, né? Ela tem máximos e mínimos, né? Que tem a ver com o argumento desse seno, né? Ou seja, ela vai ser zero quando o epsilon... Ela vai ser zero quando para tempos onde o seno é nulo, né? Ou seja, quando isso aqui é valores de π, né? Ou seja, quando epsilon sobre 2t vale em múltiplos pares de π, né? Π, 2π... Não, números inteiros de π, né? O seno vai ser nulo, né? Então, nesse caso, onde a frequência externa e a natural não são iguais,
iguais, elas são diferentes por um fator epsilon, né? Só para lembrar do que é o epsilon, né? O epsilon é a diferença entre as duas frequências, né? Te mostrou na aula passada. E a amplitude vai ter máximos ou mínimos dependente do argumento do seno, né? E o argumento do seno é epsilon sobre 2t. Então, tu vai ter que ver quais os tempos onde esse seno vai dar zero, sabendo epsilon, né? Sabendo epsilon. Eu tava tentando, se tu subir ali, no caso, eu tava usando a equação generalizada ali em cima. Aquela sobre mais, embaixo no final da folha em cima. Na folha de cima, no caso. Sim. Essa aí. Esse aqui é o completo, né? Esse é o caso completo. Essa aí eu utilizaria quando tu tenha uma informação de condição inicial, né? Exato. Aquela ali é generalizada e a de baixo é para quando tu tem uma variação nas amplitudes. Esse é o caso geral para qualquer ômega, né? Qualquer frequência externa. E a gente especificou se for próxima, né? Se for próxima, aí a gente conseguiu mostrar que a gente tem o fenômeno do batimento, né? Onde a gente tem o envoltória, que é a amplitude modulada, que é essa partezinha aqui, né? Ela é senoidal, né? Então ela tem máximos e mínimos. Até eu botei aqui qual é que são os T's, né? Basicamente vão correr mínimos em múltiplos de 2π sobre epsilon. Né? Quando o seno zero, sim. Isso. Então o primeiro zerinho vai ser quando o argumento for 2π sobre epsilon. Tempo igual a 2π sobre epsilon. Né? Aí tu tem o epsilon, né? Tu tem o valor de epsilon. Só não tinha percebido que eu tinha que utilizar essa forma ali do epsilon aproximado. Ali. Eu acho que eu tinha que reforçar na questão, né, que a gente está analisando este caso particular, né, para esta condição inicial. Lembra? Eu cheguei nessa solução aqui porque eu já estou analisando um caso particular de condição inicial, não é o caso geral do oscilador livre forçado. A gente analisou em aula esta condição inicial, que é muito particular, né, que ela está em repouso na origem. Né? Sim. É que também fiquei em dúvida também por conta que o exercício não consta, né? Ele não te dá a informação. Eu deveria ter pelo menos dito relativo à análise feita em aula, que é para aquela condição inicial. Eu deveria ter falado isso. Em T0, x igual a 0 e V igual a 0. Exato. Para esta condição inicial, a gente viu que a gente tem batimento, né? E aí, claro, agora eu consigo entender onde é que o seno é nulo, né? É para quando esse cara aqui vale múltiplos de π. Até eu tinha colocado já os zeros, né? Comentei isso. Tem vários zeros, cada zero é onde o seno está zerando. Dá para entender quais são os tempos, desde que eu saiba epsilon. Mas claro, toda a minha discussão está em cima da solução, da análise que a gente fez em aula. Né? Deveria ter, eu acho que eu vou até refazer lá, recolocar na questão para especificar que é esta condição inicial nossa, né? Sim, só fiquei em dúvida mesmo. Eu até mostrei o caso geral, que é bem complicado, mas aí não tem muito como saber o que vai acontecer, porque a gente não tem os parâmetros, né? Falta o parâmetro da X0 e V0. Aí a gente não tem muito como saber como é que vai se comportar. Para essa condição inicial, a gente conseguiu mostrar explicitamente o que vai acontecer, né? Batimento ou a ressonância, né? Ou explode, né? Então posso supor ali que nessa questão em T0, V igual a 0 e X igual a 0. Exato. Eu estou analisando o batimento no nosso caso ali. Tem um caso de... Mas eu vou alterar lá só para especificar que é para a análise que a gente fez em aula. Nesse caso... É só isso, é só a questão do epsilon, saber quanto é que é epsilon e determinar o primeiro termo, onde a envoltória vai a zero, que é a amplitude modular. Entendi. É só isso. Mas eu já vou alterar lá para não ficar dúvida, né, sobre a questão. Obrigado por ter falado que eu já altero lá. Certo, obrigado. Certo? Então, bom fim. Se tiverem mais dúvidas, manda no Moodle ou por e-mail, a gente já vai auxiliando. Certo? Para mim era só esta. Tá. Feitoriano. Certo. Bom descanso. Bom descanso até quarta. Até quarta. Um abração. Tchau, tchau.